Olá a todos, espero que estejam todos bem. Aqui o professor Daniel Garcias e mais uma vez a gente traz algumas questões relevantes para pensar, refletir a respeito da nossa atuação na educação de jovens e adultos. Vamos lá, então, o tema de hoje é ressignificação da EJA. E para pensar um pouco sobre isso, nós temos algumas questões norteadoras. Estas questões envolvem, primeira, a problemática central, que é uma questão até retórica. A EJA que nós temos hoje responde às necessidades dos jovens e adultos que a frequentam? Obviamente que isso é uma pergunta retórica, né? Nós não vivemos num mundo ideal, nós não estamos em condições ideais. É claro que a EJA que a gente tem hoje não responde às necessidades dos jovens e adultos que a frequentam. No mundo ideal, ela responderia a todas essas necessidades. É claro que, mesmo atendendo muitas das necessidades, nós temos onde melhorar. E é sobre esses pontos que a gente vai pensar um pouco, né? Quais são os principais desafios? Quais são as limitações que impedem a EJA de ser mais relevante e mais transformadora? Infraestrutura, nossa ligação com a comunidade, uma carreira profissional digna, bem remunerada, capacidade de qualificação contínua, quais são os pontos que nos impedem de ter uma ligação maior com a comunidade, com o trabalho pedagógico. Eu sei que tem muitas questões que interferem no trabalho docente, na eficiência da aprendizagem. Vocês, como professores, convivem e vivem com isso cotidianamente. Com certeza conseguem listar pelo menos uns 20, 30 desafios ou limitações que nos impedem de ter uma EJA mais significativa, mas a gente também precisa pensar em como eu posso atuar dentro de um cenário que não é o ideal, né? E aí, como que é essa história da EJA, que já é marcada por exclusões e desigualdades, uma EJA que nem sempre foi contemplada nas verbas públicas. Agora a gente tem um momento em que há o Pacto pela Alfabetização, o Programa de Formação Continuada em Serviço na EJA, nós temos o fator de ponderação sendo levado para mas isto é uma política pública, né? Quantas vezes nós não vimos a política negligenciada? Essa história de exclusões, desigualdades, não só que a educação de jovens e adultos enquanto unidade de política pública, mas a própria comunidade que é atendida pela educação de jovens e adultos. Esse histórico de exclusão, de desigualdade, como que isso influencia as nossas práticas pedagógicas? Quais são os legados positivos e negativos que nós precisamos considerar? Qual o papel da cultura popular na construção de um currículo significativo para a EJA? O quanto do nosso currículo é pensado a partir da cultura popular, se a gente está considerando aqui que a educação de jovens e adultos parte, né, de uma metodologia de atuação que é a educação popular. Como que nós podemos utilizar os conhecimentos e as experiências dos sujeitos da EJA para produzir conhecimento transformador? Aqui nós temos 6 questões. Obviamente nós não precisamos responder todas ou refletir sobre todas elas, mas de um modo ou de outro elas estão meio que entrelaçados. Quando eu penso em como utilizar conhecimentos e experiências dos sujeitos da EJA para produzir conhecimento transformador, automaticamente eu estou pensando em como é o papel da cultura popular para construir currículo na EJA, como que eu posso superar, né, ou pelo menos mudar a abordagem pedagógica a partir de uma história marcada por exclusão e desigualdade, quais são os principais desafios e limitações. Bom, sem dúvida, isso daí já dá pauta para muita reflexão, muito debate, muitos levantamentos, muitos questionamentos. E para contribuir, nós temos um artigo que é produzido, né, foi produzido pela professora Marli Vieira, professora da rede pública, né, atua também como formadora no âmbito do programa de formação continuada em serviço, Profseja, e o Guilherme Veiga Rios. E ela produziu um artigo ainda na tese de doutorado dela, né, considerando a tese de doutorado, que fala sobre letramentos sociais, relatando, né, uma experiência de alfabetização de adultos e idosos. O trabalho da professora Marli, ele foi feito
na comunidade do Pôr do Sol, em Ceilândia, e ele se baseou em letramentos sociais, utilizando a experiência dos estudantes no processo de alfabetização de adultos e idosos. A proposta desse artigo como auxiliar dentro destes questionamentos é justamente para retomar o tema central, como a gente pode ressignificar a EJA, como a gente pode fazer com que a educação de jovens e adultos produza mais sentido para os nossos estudantes, produza mais significado. Essa questão é uma questão que praticamente gira na cabeça dos professores continuamente. Todo professor, todo educador que está em sala de aula, em algum momento, ou em boa parte dos momentos, ele quer que o que ele esteja ensinando faça sentido. Ele quer que a atuação docente dele produza sentido no estudante. É o motivo de ser do nosso trabalho. Então é lógico que, enquanto professores, a atuação reflete dentro da experiência dos nossos estudantes para trazer algum sentido. No trabalho da Marli e do Guilherme, eles realizam então uma proposta de investigar o letramento como uma atividade humana concreta, que envolve não somente o que as pessoas fazem com o letramento, mas também as conclusões sobre o que fazem. Envolve ainda os valores que são aplicados, as ideologias que são configuradas dentro das propostas de letramento. Isso porque, primeiro, quando a gente fala em letramento, e aqui eu agora estou trabalhando com um conceito específico, estamos pensando na prática social, que nesse caso é mediada por textos escritos. A professora Marli, ela antes de doutora, é graduada em letras, ela é linguista, e o Guilherme também atua na área de letras, de linguística, e portanto nesse caso o letramento ele é focalizado na mediação dos textos escritos, na alfabetização da língua escrita. Mas note, aqui eu não estou pensando no letramento apenas na letra escrita, porque esta aula, esse debate, essa discussão, ela não vai ser apenas feita por professores de português. E pensando no letramento como prática social, como diferentes domínios dentro da própria vida, como práticas enraizadas na cultura, nos modos de fazer, no sentido que se dá, o que se aprende. Então, o letramento ele não é apenas da língua escrita. Nós temos letramento geográfico, nós temos letramento matemático, nós temos letramentos científicos e cada professor dentro da sua área vai pensar não apenas no conteúdo que ele ensina por si só, mas na prática social vinculada àquele conteúdo. Esse é o ponto de partida para nós. Esse é o ponto de partida para que a gente possa discutir uma ressignificação da EJA. Porque para quem é professor de português, muito provavelmente, a discussão de letramento e alfabetização já é muito comum. O objetivo não é apenas que o estudante consiga decodificar os textos, não é apenas que ele consiga escrever. Isso é um grande passo, um grande avanço. Nós temos algumas situações tão vulneráveis que eu tenho certeza que o professor olha e pensa, eu só quero que ele consiga escrever, eu só quero que ele consiga decodificar. E isso já será um avanço para esse estudante. Mas o propósito do nosso conhecimento, da nossa aprendizagem e do ensino, ele não pode ser vazio nem um fim em si mesmo. Então a gente vai pensar no letramento como a prática social. Mais uma vez, letramento envolve a prática social. Os valores, as ideologias, as aplicações práticas que se faz com aquilo que se aprende. Então o letramento ele não se dá exclusivamente no âmbito escolar, ele se dá de maneira informal. O letramento é adquirido também por meio de aprendizagem informal, mesmo que muitas vezes essa aprendizagem informal pode correr riscos de desinformação ou de descaracterização de conceitos. É aí que entra a mediação escolar. O letramento é historicamente situado, ele evolui ao longo do tempo. As práticas sociais, o que se faz com o conhecimento, muda ao longo do tempo.
As práticas de letramento são enraizadas, culturalmente consolidadas como formas de se fazer na sociedade. Sofrem influência institucional, seja da instituição escolar, seja das demais instituições que moldam nossas práticas sociais. Então, pensar em letramento científico, geográfico, matemático, letramento da língua escrita, os diversos letramentos que nós nos propomos a ensinar dentro da escola, e me perdoe as disciplinas que eu não citei, mas os letramentos são variados dentro das diversas disciplinas, é pensar a prática social por trás do conhecimento que nós vamos mediar o nosso aluno a construir. Então a Marli propõe isso dentro de uma abordagem do Bryant Street, que vai falar sobre um modelo de letramento que é autônomo e o outro que é ideológico. O que é o letramento autônomo? Seria aquela abordagem mais reducionista, focalizada em uma habilidade prática, no caso aqui da língua escrita. Então é um letramento descontextualizado, quando se trabalha um texto muito distante da realidade do estudante, que não dialoga com a realidade social que ele vive. Um texto que, por exemplo, há dificuldade de se fazer uma conexão entre a realidade de vivência do estudante e o que está sendo demonstrado, aprendido, lido. E nota, a gente tem que ter um certo cuidado quando nós falamos disso, porque há também a ambição, enquanto docentes, que o aluno ultrapasse, extravase o seu local de vivência, para que ele possa ter visão de mundo dentro de múltiplas realidades, múltiplas vivências, múltiplas escalas. Mas o ponto de partida ou o ponto de chegada deve ser a realidade do nosso estudante. E conhecer essa realidade não com o objetivo puramente de conhecê-la, mas com o sentido de ter condições técnicas, ferramentais de transformá-la. E aí a gente parte então para o modelo que se chama de modelo ideológico. Aqui nós estamos falando dentro da perspectiva do Bryant Street. Então, qual é o modelo ideológico? Nós estamos falando aqui então de um letramento que propõe uma abordagem social dentro da realidade de vivência do estudante. Esse letramento tem foco contextualizado, ou seja, ele pensa a prática social do nosso estudante, a vivência do nosso estudante, a realidade dele, para tentar estabelecer um elo, um vínculo entre o que vai ser ensinado e as propostas de letramento ali situadas. Vou utilizar o exemplo do trabalho da Marli para que a gente possa refletir sobre essas questões. No artigo que ela propõe, eles atuam, obviamente, dentro de uma perspectiva, primeiro, de usar a língua escrita. Vamos lembrar que este artigo, a professora Marli, os autores, eles têm formação na área de letras, de linguística, então óbvio que o trabalho é centrado em língua escrita, não é necessariamente uma obrigatoriedade que o letramento esteja restrito a isso. Ele parte de um trabalho que é colaborativo entre o professor e o aluno, ou seja, você não chega com tudo estruturado, é construído a temática, a discussão e a produção entre professor e estudante. E parte de um ponto que seja de interesse real na vida dos estudantes. No caso desse projeto, então, nós temos, olha só, objetivos. Esses projetos de letramento visam que os estudantes possam, além de se letrar na língua escrita, resgatar sua cidadania, ter condições de participação social, conhecer os seus direitos, seus deveres, fortalecer as camadas menos privilegiadas. Claro que você não faz isso em uma única abordagem, em uma única aula, em um único tema, mas você consegue esse tipo de construção quando você tem uma unidade escolar, diversos professores pensando as suas disciplinas a partir de uma lógica integrada com a realidade dos nossos estudantes. Obviamente que isso não é a receita pura do sucesso. A escola é um local multifacetado, que tem muitas realidades, que tem interferências de contextos externos, contextos internos. A vivência da escola ela é uma vivência múltipla, então não significa que nós vamos pensar letramento científico e disciplinar e nós vamos alcançar
direitos, deveres, cidadania plena, condição de participação social. Mas é um dos pontos que nós, professores, temos que refletir para construir uma EJA com significado. Lembra, nosso tema, nosso pensamento aqui é como ressignificar a EJA. Como ressignificar a EJA. Como que eu posso produzir uma educação de jovens e adultos que tenha significado. No trabalho da professora Marli, ela tem uma sequência metodológica. E a sequência dela é, primeiro, a professora perguntou aos estudantes o que eles gostariam que fossem trabalhado nos encontros. Vamos lembrar que o que eles gostariam aí é a temática, um tema. O foco da aprendizagem, neste caso, era da língua escrita, era um letramento da língua escrita. Então, o tema podia ser multiplamente variado. E ela buscou se aproximar com temáticas que esses estudantes achavam importantes. O que seria importante para ele? Que tipo de leitura e de escrita eles gostariam que fossem desenvolvidos? Aí nós podemos ter uma infinidade de possibilidades. Talvez você esteja numa turma que os estudantes sintam a necessidade de escrever um currículo profissional. Outros podem estar interessados em uma outra temática. Nesse caso, uma das temáticas colocadas pelos estudantes foi lixo. Professora, isso aqui é parte das respostas de um dos estudantes. A senhora poderia falar sobre os problemas que encontramos aqui no pôr do sol, saúde, trabalho, segurança, o lixo que é demais aqui onde nós moramos. Então os estudantes chamaram a atenção para diversos pontos, entre eles o lixo. A professora então partiu primeiro de uma proposta dos estudantes. Eu entendo que para muitas disciplinas é difícil simplesmente chegar um dia e falar do que vocês gostariam de falar. Qual tema vocês gostariam de discutir? Talvez uma professora de português, dentro das temáticas de produção de texto, de gramática, isso é mais tranquilo. Talvez professora de artes, de inglês, talvez um professor de educação física consiga fazer vínculos mais fáceis. Para o professor de geografia, é meu caso, sou da área de geografia, também me parece tranquilo estabelecer vínculos entre temáticas propostas por alunos e diversos temas da geografia, não todos. E aí cada professor dentro da sua área deve começar a refletir como eu posso vincular o meu conteúdo, o meu currículo a um tema que esse estudante veja como relevante. Nesse caso, lixo. O professor de matemática pode pensar algo que eu, Daniel, dentro das minhas limitações disciplinares, não consigo. Mas o professor de matemática, eu sei que ele consegue olhar para lixo e pensar, eu consigo trabalhar isso daqui dentro de uma perspectiva do conteúdo. Não sei qual, seja matrizes ou fração, eu não consigo de fato vislumbrar isso na prática pela realmente a minha deficiência disciplinar, por não ser da área da matemática. Professor de física, de química. Os professores variadamente vão olhar para essas questões e vão ver isso. Por quê? Porque o professor tem a vivência, ele tem conteúdo e ele tem capacidade de vincular os temas dele à realidade. Ele entende qual é a funcionalidade prática daquilo que ele ensina. E entendendo a funcionalidade prática daquilo que ele ensina, ele consegue fazer esse vínculo. Então ela buscou uma abordagem aí, um tema que eles acham interessante. Eu sei que para muitos de nós, talvez vocês falassem, qual tema vocês querem discutir? Talvez você tenha resistência. Uma turma fala, eu não quero discutir nada, professor. Nem não quero discutir. Isso também acontece. É nós que vamos contornar essas situações da forma que a gente conseguir melhor. Então, diante dessa proposta, esse foi o primeiro encontro. Eles começaram a debater um tema, escolheram um tema, uma aula. Segunda aula, dentro do tema, a professora escolheu alguns textos. Eu separei aqui um fragmento do texto que ela trouxe um texto completo, que era problemas que o lixo causa ao meio ambiente. Então esse texto tinha vários pontos em relação aos impactos do lixo no meio ambiente. E os estudantes estão lendo. Eles estão lendo e discutindo agora também práticas sociais.
qual que é o problema do lixo, para onde vai esse lixo, de onde vem esse lixo, o que fazer com o lixo, por que essa infraestrutura ela está precarizada, quem deve prover os serviços de limpeza dentro da dinâmica urbana. Então eles estão em discussão, mas estão também desenvolvendo o letramento na língua escrita, trabalhando o vislumbre, a visualização, a leitura, a prática de um texto. Talvez em outras disciplinas a abordagem teria que ser diferente. Talvez não, né? Com certeza teria que ser diferente. Mas aí, mais uma vez, nós estamos pensando aqui em práticas que tratam leitura e escrita de forma articulada às práticas sociais. Nós não vamos pensar em ler um texto apenas para aprender a ler um texto. Claro que saber decodificar é importante. Claro que saber ler e escrever é importante em si mesmo. Porém, a gente tem que ultrapassar isso e pensar nas práticas sociais para essa leitura, para essa escrita de texto. Segunda aula. Terceira aula. Construíram um texto coletivo. E note, esse texto coletivo culminou em um panfleto, um cartaz, produzido pelos estudantes, com base em diversas informações, pesquisas que eles produziram dentro dessa temática. E aqui está um dos panfletos que foram produzidos coletivamente, 2 computadores distribuídos entre os estudantes, que a professora conseguiu, e eles produziram um panfleto. Cuidado com o lixo, manuseio corretamente, pois pode causar doenças perigosas. Algumas informações. Não é inventar a roda, é pensar uma prática pedagógica que traga algum significado dentro da realidade social do estudante. Além de pensar esse texto coletivo, alguns estudantes ainda fizeram distribuição dos panfletos. Tá aí uma fotografiazinha deles distribuindo panfletos para o pessoal ter cuidado com o lixo. O pessoal cuidar do lixo na comunidade, nas redondezas, pensaram situações da vizinhança, como eu posso cuidar melhor do meu próprio lixo, quais os dias que é melhor eu colocar o lixo fora de casa. São questões cotidianas, algumas questões que parecem óbvias, algumas questões que parecem banais, mas você está transformando o letramento a partir da prática social. E não só pensando em produzir conhecimento por si, mas pensar no que fazer com o conhecimento. Nós temos muitos desafios na educação de jovens e adultos. Um desses desafios é como construir uma EJA que tenha significado para os estudantes. A professora Marli tem uma proposta, uma sequência. Nós temos que pensar uma sequência dentro das nossas disciplinas. Mas a proposta de hoje é ressignificar a EJA necessariamente precisa de vincular a nossa estratégia, a nossa abordagem, a nossa pedagogia à realidade dos nossos estudantes. E esse é um desafio para mim como professor, para vocês também. A gente tem que refletir nessas questões e voltar nas nossas questões iniciais. Quais são os limites e desafios para a gente fazer dessa EJA mais relevante? Qual o papel da cultura popular? O que eu posso utilizar dentro da cultura popular para construir um currículo mais significativo para a EJA? Quando eu estou falando sobre vegetação, isso tem significado para os meus estudantes? Quando eu estou falando sobre dinâmica climática, sobre massas de ar, eu consigo fazer isso se vincular à realidade dele? Para produzir um ensino mais significativo, eu tenho que responder esse desafio. E esse é o convite de hoje, para mim e para vocês dentro da nossa formação. Então, boa discussão, vamos pensar na EJA, vamos construir uma EJA mais significativa. Obrigado, pessoal.